Conta um pouquinho pra gente, um breve resumo assim, do início da sua vida, assim, os primeiros anos, para as pessoas poderem contextualizar, né, da onde o Rodrigo veio, porque às vezes as pessoas olham assim, nossa, o Rodrigo fez tanta coisa, assim, 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 assim. Mas calma aí, antes desse Rodrigo que a gente conhece hoje, né, teve um outro Rodrigo. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como era esse Rodrigo. Bom, boa tarde a todos os irmãos. Na verdade, a minha vida não tem nada de especial para contar. Na verdade, até eu precisei de muita terapia para contar isso em público, porque quando apresento o currículo, é até bonitinho, né? Doutorado, mestrado, mas tem um lado antes disso que eu acho que é o lado que dá autoridade para a gente falar, é o lado humano. O meu surgimento foi um negócio muito complexo. Por quê? O meu pai, ele vivia amaziado com uma mulher e ele tinha uma filha com ela. E quando essa menina nasceu, essa mulher separou do meu pai e sumiu com a menina. E a minha mãe também tinha separado do marido dela e vivia com meu irmão, que na altura tinha 15 anos. E eles eram primos bem distantes. Meu irmão passou na porta de um bar. Meu pai tinha um apelido de tamburete. Talvez os cabo-verdianos não saibam o que é tamburete. Tamburete é um banco, assim. E ele viu meu pai e reconheceu, é o Wilson, o nome do meu pai. Tamburete, o que você está fazendo aí? Ah, estou chateado, a Odete me deixou e eu queria ver minha filha e tudo mais. Ele falou, não, vamos lá para casa. E meu pai foi. E lá ficou conversando ele, meu pai e minha mãe. Ele foi dormir, meu pai e minha mãe tomando cerveja, aquela coisa toda, alguma coisa assim. E acabaram se relacionando e minha mãe ficou grávida de mim. Foi desse jeito. E resolveu morar com meu pai. E minha mãe, coitada, ela tinha muitos problemas emocionais. Eu falaria hoje que ela teria alguma coisa de bipolaridade, embora eu saiba que o termo já não é tão usual mais. E quando minha mãe estava comigo recém-nascido, ela recebeu na porta os meus 2 tios, irmãos dela, que eram evangélicos. O meu tio de São Paulo e minha tia de Belo Horizonte. E ela falou, olha que bom que vocês vieram me visitar com o meu bebê. Aí eles falaram assim, não, nós não viemos em missão de paz, você é uma adúltera e o Senhor nos mandou te tirar da lama. Você vai para São Paulo comigo e vai trabalhar, a gente busca o Juarez lá, que era o meu irmão, e vai criar isso aí. Isso aí era eu, né? Aí ela falou, mas eu não posso ir, eu estou morando agora com o Wilson. Aí então, a partir de hoje, o sangue que corre na minha veia não corre mais na sua. E o Senhor me mostrou que o meu filho é um servo de Deus, porque ele é soldado de Cristo lá em São Paulo. Mas isto aí vai virar um grande marginal e vai lhe dar muita dor de cabeça. Foi a profecia que eu recebi, né? Jesus, quando estava no templo lá, Eli e Ana fizeram uma profecia para Jesus, eu recebi uma profecia também. E foi uma vida muito sofrida, porque as famílias todas eram muita briga, família muito tóxica. E esse meu irmão tinha um ódio tremendo de mim. Eu tenho marcas de violência doméstica dele. E minha mãe também não ajudava muito. Várias vezes ela falava assim, eu vou dormir com um punhal debaixo do travesseiro e vou matar seu pai essa noite. Imagina você com 5, 6 anos de idade ouvindo sua mãe. Eu lembro direitinho, como se fosse ontem. Ela levantando o travesseiro e mostrando o punhal. Eu aprendi o que era punhal com 4, 5 anos de idade. E ela falou assim, essa noite eu furo o desgraçado do seu pai. Aí no outro dia eu ia para a aula apavorado com aquilo. E ela também, às vezes, como meu irmão era muito agressivo e meu pai mais passivo, ela falava assim, eu vou falar com o seu irmão que eu vi seu pai com a mulher só para ele enfiar a mão no seu pai. E eu vi meu pai apanhando algumas vezes. E para a criança que está numa idade que o pai é o herói, é a pior coisa que tem. Mas eu tinha uma busca por Deus, alguma coisa assim, tão forte. Eu me lembro quando uma tia de consideração passou lá em casa e falou assim, você tem que criar seu menino uma religião. Eles eram um tanto híbridos religiosamente falando, porque diziam-se católicos de IBGE. Para quem é cabo-verdiano, eu vou explicar. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
que faz as estatísticas. Então, quando a pessoa passa assim, qual a religião da família? Eu sou católico, mas nem vai à igreja. Então a gente chama católico de IBGE. Fala que é, mas não vai. E essa minha tia falou assim, eu vou levá-lo para a igreja católica. E minha mãe incorporou, que às vezes também ela ia com coisa de centro espírita, eram bem sincréticos. Aí eu fui para a igreja católica e me apaixonei pela igreja católica. Um pouco antes desse episódio foi quando eu falei com vocês, eu contei no dia da semana aqui, do sonho que eu tinha da volta de Jesus. Segura esse sonho, segura esse sonho. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Porque a gente vai entrar nesses assuntos aí. Por isso que eu estou cortando o senhor. Não, segura, porque tem um monte de gente que fez pergunta exatamente aí, que aí o senhor responde tudo num pacote só. Agora me fala uma coisa. Como é que era o senhor criança? Era Paulo ou era Saulo? Era Saulo, assim, aquela criança, ou era Paulo, que era, né, uma pessoa transformada, uma pessoa diferenciada? Como é que era? Não era nada. Assim, eu não fui uma criança, eu tinha muitos problemas de autoestima. Não sabia jogar bola, não tinha beleza havia que agradasse. E para os irmãos cabo-verdianos eu vou explicar uma coisa que ela é brasileira, ela vai entender, mas eu preciso explicar para os de fora. O Brasil tem um tipo de racismo muito cruel, porque não é um racismo às claras. O Brasil nunca teve uma situação como aqui nos Estados Unidos, que tinha o banco do preto e o banco do branco, o lugar do preto sentar no ônibus e o branco sentar no outro lugar. Nunca teve isso na história do Brasil, que o preto precisava entrar pelo fundo do cinema e o branco... Não teve isso. Mas o Brasil é um racismo escondido, velado. Vocês entendem? E eu lembro que por ter uma cor mais escurinha, eu recebia muito preconceito. Então eu vivia no mundo das ideias. Eu era bem platônico no mundo das ideias. Sozinho, criado sozinho. Eu tinha um amor tremendo por bicho. Desde criança eu tinha uma paixão com cachorro tremenda, adorava animais, e eu era muito assim, desinibido para falar. Eu nunca tive vergonha de conversar. E nesse episódio, assim, quando eu fui para a igreja católica, o padre fazia a missa e sempre me pedia a opinião lá, e eu levantava no banco e começava a falar. Isso com 8 anos de idade, 9, 10. Mas eu não fui uma criança assim de fazer bagunça tremenda, aquelas bagunças normais de criança, né? Mas também não fui nada especial. Então tá. Uma outra pergunta. Como era o Rodrigo na escola? Era a lá 2 Pedro 3,18, né? Crescia em graça, ou era 2 Coríntios 12,9? A fé basta. A graça basta. Como é que era? Você era estudioso por natureza ou assim, a fé que movia? Acho que era mais Mateus 25, choro e ranger de dentes. Eu nunca fui, pasmem, disciplinado para estudar. Eu tinha o meu jeito e eu era muito questionador. Por exemplo, a professora, eu lembro de uns 2 ou 3 episódios que eu posso citar aqui à guisa de ilustração. A professora de desenho geométrico, eu odiava desenho geométrico. E um dia eu perguntei para ela assim, por que eu tenho que aprender desenho geométrico? Ela falou, porque um dia você vai construir um prédio, vai precisar de desenho geométrico. Eu falei, se eu não quiser construir prédio? Né? Eu não entendia aquilo. E às vezes a professora de matemática fazia uma conta, eu fazia de um outro jeito e dava o mesmo resultado, mas ela queria que eu usasse o método dela. Eu questionava. Então, alguns professores não lidavam bem com o questionamento, mas ao mesmo tempo, tinha professores que gostavam de mim. Eu contei durante a semana um episódio aqui, quando eu pedi a sexta-feira livre para o diretor. Eu lembro que ele não deu a resposta imediata. E uma professora que era muito brava comigo, e nenhum aluno gostava dela, que era uma professora de português, baixinha assim, ela me encontrou um dia no corredor e falou o seguinte, olha, você não vai assistir às aulas sexta-feira à noite, são as minhas aulas. Eu me empenhei com o professor Pinho para te dar livre, viu? Porque você é inteligente, mas saiba usar a sua inteligência. Eu lembrei de uma outra também, a Zilá, que um dia eu fiz uma crítica a Graciliano Ramos. Ela falou, criticando Graciliano Ramos, porque eu falei, esse livro está errado por causa disso, daquilo. Então eu fui um pouco, não sei como traduzir isso em inglês, o pra frentex, sabe? E
Mas eu tinha dificuldades em algumas matérias. O que eu tinha dificuldade, eu fazia. Então, eu sempre tomei recuperação em matemática. Bem-vindo ao clube. Sempre tomei recuperação em matemática. Mas em história, que quase ninguém gostava, eu gabaritava. Eu era o único que prestava atenção nas aulas do professor. Mas eu notava que, apesar de ser assim um tanto questionador e tudo mais, eu nunca fui assim desrespeitoso com as autoridades. Então esses professores gostavam de mim. Hoje, olhando à distância, é bom deixar essa nota aqui, eu percebo que eles gostavam de mim, mas na época eu não me sentia amado. Essa descrição que eu estou fazendo é hoje, depois da terapia. Mas antes, eu achava que eu era o garotinho feio da turma. É porque naquela época você tinha uma visão distorcida das coisas e hoje você já consegue ver por outra perspectiva, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém te incentivou a estudar ou você simplesmente falou, não, eu quero estudar? Porque assim, você fez 3 faculdades, né? Então, assim, o que te levou a fazer essas 3 faculdades? Como é que foi? Qual você fez primeiro? Como é que você administrou tempo? Porque, gente, realmente tem que ter uma administração do tempo muito boa. E se todo esse seu estudo ele foi inspirado por alguém? Ou você que falou, não, você ia estudando uma coisa e te levava a outra coisa, te levava a outra coisa? Bom, eu vou responder isso em 2 níveis, no plano humano, histórico, e no plano espiritual. No plano histórico, humano, eu não vou mentir para os irmãos. O meu grande sonho era sair de casa. Porque, como eu falei, era um ambiente tão tóxico, que eu sonhava com o dia que eu não ia morar ali mais. Que eu ia ter minha família, que eu não ia estar mais ali e tudo mais, porque era muito sofrimento. A coisa era terrível, terrível mesmo. Violência, que eu não ia estar mais com meu irmão me batendo, aquela coisa toda e tal. E eu vi alguns lugares e falei assim, olha, tem jeito de não ter isso aqui. Então, vou dar alguns exemplos. Eu via o Silvio Santos. No Brasil, o Silvio Santos é um apresentador de TV muito famoso, dono de um canal de televisão. E quando eu era criança, o domingo quase inteiro era apresentado por ele. Eu ficava prestando atenção no jeito do Silvio Santos falar, porque eu achava bonito falar correto. Eu ficava prestando atenção naquilo. Depois, quando eu fui para a igreja católica, eu via o padre com erudição. Ele era muito culto, o padre lá da paróquia. Eu ia para a sala paroquial e eu vi os livros dele lá, que depois eu herdei esses livros. O padre doou a biblioteca dele para mim. E eu via livros de hebraico, de grego. Aí ele falava, isso aqui lá da terra de Jesus, lá de Jerusalém. Aí eu vi aquilo. Quando eu me tornei adventista, eu vi as famílias adventistas, os pastores, vocês, eu achava aquilo tão bonito, nossa, que bacana o jeito de colocar o nó da gravata, aquela coisa toda. Aí quando eu fui fazer teologia, na verdade eu só queria ser pastor, ponto. Não aspirava nada de carreira acadêmica. Mas quando eu tive a primeira aula de teologia, alguma coisa, deu um despertar, assim, um negócio, é isso aqui que eu quero. Eu quero estudar teologia profundo. Aí foi a aula com o professor Pedro Apolinário, professor Amin Rodor, José Carlos Ramos. E aí, pela primeira vez, um professor falou de doutorado. Eu nunca nem tinha ouvido falar que era doutorado. Aí eu fui estudando. E eu queria tudo concentrado para servir melhor a Deus. Na questão da gestão do tempo, uma coisa que eu noto, eu sempre tive muita pressa. Eu não tenho muita paciência para coisas muito longas. Embora eu seja prolixo para explicar, mas eu sou imediatista para resolver. Eu não tenho aquela paciência. Olha, eu comecei a aprender a jogar xadrez, que diz que é bom. Eu não tenho nem paciência para isso. Eu não quero jogar xadrez, porque é muito demorado ficar pensando ali no movimento da pedra. E tem alguns que acham que até que o jogo de xadrez não é tão bom assim, não é? Eu não teria paciência para aquilo. Então, só para você ter noção, num ano eu fiz ao mesmo tempo filosofia, meu primeiro doutorado e a especialização em Israel. No mesmo ano. Ainda dava 27 aulas e ainda escrevi 2 livros. Mas só uma perguntinha que surgiu agora, assim. Eu queria saber em que momento assim você conseguia dormir, né? Socializar.
Boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, o socializar eu estou descobrindo agora, mas depois que eu casei, que eu estou melhor, a Laura está me fazendo descobrir coisas agradáveis. Eu sempre tive muitos amigos, muitos colegas, muitos conhecidos, assim, mas o meu prazer era estudar mesmo. Agora eu estou descobrindo algumas coisas que eu nunca tive, um hobby, né, uma coisa assim mais para curtir a vida. Você está entendendo? Agora eu estou curtindo a vida. Antes era muito trabalho, workaholic. Então, às vezes, você precisa de um direcionamento, alguém para lhe dar uma conexão, assim, e eu estou descobrindo isso agora. Enfim, com todo esse conhecimento que você tem, que você já leu muitos livros e tudo, indica, assim, um livro, além da Bíblia, que você fale assim, olha, esse livro é importante por isso, isso e isso. Pode ser mais de um livro, na verdade, né? Algum livro que tenha significado para você, que você ache que seja assim, olha, você pode deixar de ler qualquer livro, mas esse aqui, além da Bíblia, você não pode deixar de ler. Tem vários. É difícil essa pergunta, porque é como você pedir um pai de 12 filhos para falar qual que você ama mais. Eu vou dar um exemplo de um. Não é a dica, mas uma dica. É o Jesus que eu nunca conheci. Jesus I Never Knew. Jesus I Never Knew. Em inglês. Nossa. Só porque eu falei agora o nome do autor deu uma falhada aqui, daqui a pouquinho vem. Philip Yancey. The Jesus I Never Knew. Philip Yancey. Leiam esse livro, é um livro que mexeu muito comigo, um livro extraordinário, sabe? Muito bom mesmo, eu recomendo à igreja a lê-lo. Um outro livro formidável é O Caminho a Cristo, de Ellen White, sabe? Também, assim, foi outro livro extraordinário. Mas, como eu disse, eu estou te dando 2 dicas, não é a dica, porque aí eu daria uma biblioteca, né? Agora, assim, para quem está começando a estudar as profecias, assim, quem está novo na fé, quais livros que você indica, assim, para a pessoa poder ler, a pessoa poder ter um pouco mais de conhecimento? Da Bíblia, você fala, não? Um livro fora da Bíblia, né? Isso. Bom, eu indicaria aqui para vocês alguns comentários bíblicos, como, por exemplo, você tem o Seventh-day Adventist Bible Commentary, que é muito bom. Você tem também aquele comentário devocional da Bíblia, John MacArthur, muito bom. E eu começaria lendo o Evangelho de Marcos. Eu começaria pelas histórias de Jesus. Depois que eu conhecesse bastante as histórias de Jesus, aí eu iria estudar o livro de Daniel. Aí, para ler o livro de Daniel, tem o livro God's Care, do Sam Mervyn Maxwell. God's Care, muito bom. Tem também Secrets on Daniel, de Jacques Ducan, muito bom. E depois aí eu pularia para o Apocalipse. E agora, para aquela pessoa assim que já tem um certo conhecimento ali nas profecias, mas ela quer uma coisa mais sólida, que já não está mais no leite, na papinha, aquela feijoada, né? Vamos dizer assim. Qual livro ou quais livros o senhor indica? Bom, é aquela pessoa que já quer uma coisa mais consubstancial. Para começar, eu poderia sugerir a você o seguinte, não acredito nisso. Isso aí foi coisa de Laura, né? Isso aí foi quando eu fiz o doutorado em... eu sugeriria, tem um site, biblehub.com. biblehub.com. Esse comentário, esse site, ele tem vários comentários bíblicos clássicos, como Matthew Henry, Adam Clarke, o Cambridge Bible Schools, Delitzsch. E além desses comentários, você tem a Bíblia ali em hebraico e grego, a paráfrase da Bíblia, Bíblias paralelas, tudo de graça. E também sugiro que vocês comprem o pacote do Logos, que tem uma biblioteca ali de milhares de títulos muito bons. E em terceiro lugar, que comecem a ler também artigos acadêmicos, journals,
sabe? Por exemplo, do Society of Biblical Literature, Journal of Biblical Literature, New Testament Abstracts, Andrews University Seminary Studies, esses journals que publicam coisa mais densa mesmo. Aí realmente é batata pesada mesmo. E deixa eu te perguntar, como é que surgiu a ideia de um programa na televisão? É alguma coisa que já estava no seu coração? Foi alguém que viu que você tinha potencial e falou, Rodrigo, o que você acha da gente fazer? Como é que surgiu isso? Bom, para responder isso, eu vou ter que voltar um pouco no passado e contar uma coisa que nem todos sabem. E vai surpreender alguns. Quando eu era criança, eu queria já, de alguma maneira, ter algo com a TV. Um belo dia eu peguei o telefone, liguei sozinho para a Rede Globo e marquei uma entrevista na minha casa, porque eu fazia histórias em quadrinhos. Eu queria ser desenhista de cartoons. Eu inventei personagens. Eu tinha um cachorro chamado Lupe, aí eu inventei o personagem Lupe. Aí tinha também a Tupãlândia, eu criei o reino da Tupãlândia, com o rei Leôncio Leonardo, que era um leão, e tinha vários personagens que eu criei ali. E chamei a Rede Globo para ir lá em casa. E minha mãe chegou do serviço, estava a Rede Globo lá, com o programa Globinho. Aí me entrevistaram, eu apareci na televisão. Aí depois disso eu fui trabalhar na TV Alterosa, em Belo Horizonte, que é afiliada ao SBT. Eu trabalhava como assistente de um programa chamado Clubinho. E lá no Brasil tinha um palhaço, que ele até é importado dos Estados Unidos, que é o Bozo. E a gente fazia apresentações do Clubinho e eu apresentei algumas vezes com o Bozo. Agora o que vocês vão rir e se surpreender é que eu me apresentava como? Vestido de pato. Havia 3 patinhos, que era um selo da RCA Victor. A RCA Victor era uma gravadora de discos. Aí a RCA Victor colocava a música da Gretchen em alta rotação, e eram os 3 patinhos. E eu era um dos patinhos lá na versão de Belo Horizonte, né? Eu, mais uma menina e um menino. E a gente apresentou com o Bozo, com a turma do Bozo todo lá, aquela coisa toda, e trabalhando ali. E eu queria ser locutor, alguma coisa assim. Mas depois eu conheci a Igreja Adventista e falei, não dá para conciliar, né? E aí morreu esse negócio de televisão, nunca mais mexi com isso. Mas quando eu fui co-portor nas férias, co-portor, para quem não sabe, é vender livro de porta em porta para pagar o estudo. Eu fazia comerciais na Rádio Paranaíba e na Rádio, acho que é Bandeirantes, que era da Paranaíba lá, comerciais e chamadas para televisão. A gente fazia aquilo ali para ganhar um dinheirinho extra. Aí, quando eu já estava no NASP como professor, uma vez eu fiz uma apresentação de arqueologia para um grupo de pastores, e o pastor Tércio Sarli recebeu dos presidentes a incumbência. Por que não transforma essas palestras dele em fitas de VHS para poder distribuir? Aí o Gilson Ferraz, grande amigo, me correu até mim no estacionamento e falou assim, olha, o pastor falou, se topa fazer? Eu falei, topo. Aí a gente começou a fazer o primeiro piloto, chamado Em Busca da Arqueologia. Gravamos de madrugada no NASP, correndo, e foi gravando. Aí depois a Novo Tempo começou a passar isso. E começou a dar um certo ibope. Aí na TV Bandeirantes passavam, num domingo o programa Está Escrito, no outro domingo o Evidências. E foi ficando, a coisa foi pegando volume, e graças a Deus já está aí até hoje, mas eu nem sei se foi planejado ou se foi Deus que foi colocando assim, sabe? Hoje você soma com mais de 600 mil seguidores no Instagram e mais de 1.600.000 seguidores no YouTube. Em que momento assim você teve noção da proporção do seu trabalho? Porque é uma coisa gradual, né? Não é que hoje você está com o canal e amanhã você já tem 100 mil e depois você... Não é isso. É um trabalho que foi um trabalho de formiguinha. Em que momento você acordou e falou assim, caramba, que proporção que tomou todo o meu trabalho? Óbvio que a gente sabe que tem a mão de Deus, né? Mas como é que foi esse momento?
Letícia, para ser muito honesto com você, minha esposa está aqui para servir de testemunha. Eu não tomei noção dessa proporção ainda. Sério. Eu não tomei. Laura sabe que é verdade. Eu não tomei proporção de jeito nenhum. E quer saber de uma coisa? Vou revelar para vocês um segredo aqui. E, de novo, Laura é minha testemunha. Quando alguém me reconhece no aeroporto, na rua, gente, eu fico morrendo de vergonha. Eu procuro ser solícito, como o pastor falou, não é uma questão de falsidade. Eu quero tratar bem as pessoas porque elas são filhas do rei, filhas de Deus. Mas eu fico morrendo de vergonha. Já teve uma situação no shopping, por exemplo, que eu estava com a Laura e um segurança me reconheceu e me cumprimentou e tudo mais. A gente passou, quando a gente tinha que voltar para aquele corredor. Eu dei a volta para o outro lado para não passar de novo por ele. Eu morro de vergonha. Eu estava conversando com os irmãos ali que eu estava em Israel, lá um grupo de irmãos da Congregação Cristã do Brasil me reconheceu lá no Monte Hermon, vindos de Limeira, que é uma cidade perto de onde eu moro lá. Eu cumprimento, mas gente, eu morro de vergonha. E, sinceramente, até hoje não caiu, porque nada disso foi planejado. Eu não tenho um serviço de marketing arrojado, eu ia falando. Nada foi planejado. Nada. E um lado, eu até espero não ter essa consciência mesmo, porque me mantém humilde, porque é lógico, eu não vou ser hipócrita dizer para os irmãos que eu estou isento de ser arrogante. O diabo pode me pegar por aí, porque é muito complicado, sabe, irmãos? Eu vou confessar para vocês assim, você chegar no aeroporto, uma pessoa que você nunca viu, atendente do aeroporto, te cumprimentar e pedir para tirar uma foto, é estranho assim, porque, né? E eu peço a Deus para me dar humildade, inteligência emocional, porque da mesma maneira que tem os irmãos que louvam e que oram, tem muito hater também. Você entendeu? Se você fala Deus é amor, vai ter um tanto de gente que vai te criticar porque você falou que Deus é amor. Se você fala que Deus é justiça, vai ter um... Então, assim, é complicado. Você se sente, às vezes, numa vitrine com sua vida muito exposta. É complicado mesmo, sabe? As pessoas, às vezes, querem muito de você. E você é um servo de Deus, um humano. Então, eu até aproveito para responder isso aqui e pedir ao mesmo tempo aos irmãos, com toda sinceridade, isso aqui não é proforme. Orem por mim, para que Deus me dê unção do Espírito, porque se eu perder a unção, perdi tudo. Me dê humildade, para não deixar que isso me suba a cabeça, e me dê também inteligência emocional para saber lidar com isso, porque tem momentos que eu preciso da minha privacidade com a minha esposa, não é? Então, é isso que eu peço a Deus, humildade, inteligência emocional e unção todos os dias, para que Ele possa me usar para levar mais pessoas ao conhecimento do Reino. Agora, a pergunta que eu não quero calar. Quando foi a última vez que o senhor pensou no almoço de sábado desde que ficou conhecido? Que eu pensei no almoço de sábado? Que você teve que se preocupar com o almoço de sábado desde que você ficou conhecido. Mentira. Mentira, é uma brincadeira. Antes de me casar, alguns sábados que eu estava lá no colégio, ela falou, o que você vai comer hoje? Miojo. Não, é brincadeira. Uhum. Mas a pergunta que eu ia fazer era exatamente nesse sentido, assim, como encontrar o equilíbrio, né, sendo uma pessoa pública, fazendo um trabalho que, apesar de você fazer o trabalho, não é o seu trabalho, se é que você me entende, porque você está sendo uma ferramenta, você é só o veículo de comunicação, porque tem exatamente os dois lados. De um lado, você tem um grupo de pessoas que te admira, que te observa, te segue, te acompanha, não te segue, te acompanha. E, do outro lado, você também tem as pessoas que são os haters, né? Que procuram... o Rodrigo hoje estava com uma gravata que não combinava com o terno. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Como é que você encontra o equilíbrio? Ou se você até consegue ver com bom humor. Solta aquela imagem, por favor. Para situações assim. Essa aí. Não vejo evidências disso. Não, isso aí... Olha, eu tenho uma frase que eu cito de Harold Kushner, que se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Graças a Deus, uma coisa que Deus me deu é espírito hilário. Eu gosto de rir.
Eu gosto de uma boa piada. O pastor Marcos, toda vez que ele também sabe que eu gosto disso, ele também gosta, quando ele tem um videozinho engraçado, ele manda para mim, e eu mando para ele. E, gente, eu confesso para vocês, se tem uma coisa que eu amo, é rir. Eu gosto de uma piada bem contada, sabe? Eu gosto de rir, eu gosto de fazer palhaçada. Por exemplo, lá na Zara mesmo, você não viu, às vezes eu peguei lá nas lojas aqui, a gente vai às vezes comprar uma roupa, né? Já tem 2 anos que eu não compro roupa aqui. Aí eu pegava uma jaqueta toda colorida, que eu jamais ia usar um negócio daquele. Eu vesti e tirei uma foto. E vou postar. Vocês estão entendendo? Para brincar aqui, o que vocês acham do novo figurino do Evidências? Aí lá na Zara eu peguei uma camisa nada a ver com nada a ver, que não tem nada a ver comigo e tal, e coloquei porque rir é bom, é gostoso. Você entendeu? Como é agradável rir. Outra coisa que eu procuro muito na minha vida, além de querer ter risada, então isso aí não me incomoda, pelo contrário. Segunda coisa que eu procuro ter, eu não procuro esconder a minha humanização. Por isso que quando você me perguntou da minha infância, eu contei a verdade, que o meu nascimento não foi nada que meu pai e minha mãe oraram, casaram, desejaram um bebê, sabe aquela história clássica, né? Sonharam com um bebê, fizeram... Não, eu fui fruto de um acidente e fui rejeitado. Eu não tenho vergonha de me humanizar. Deus não teve vergonha de descer do Sinai e habitar no meio do povo, descer do céu, viver no meio dos judeus, ainda deixar a cruz cair, admitir que estava com fome, com sede, com medo. Se Deus não teve vergonha de se humanizar, por que eu vou ter? Não é? Outra coisa que eu procuro muito ser grato à vida. E em sendo grato com a vida, eu estou curtindo as coisas pequenas. Por exemplo, pode parecer bobagem, mas eu fiquei tão feliz de hoje ter dado a neve, e minha esposa ficou feliz porque ela viu a neve de manhã aqui. Vocês entendem? Gente, é tão gostoso isso. Uma vez eu estava na Grécia e tinha uma menininha que ela corria na praia lá em Rhodes. Foi em Rhodes. Ela pegava um saquinho de plástico, tinha um buraquinho assim, ela enchia o saquinho de plástico de água e ficava esguichando assim, ó, ela ria, ela pegava. Eu olhei aqui a menina e falei, gente, ela está tendo um prazer aí que muita gente não tem quando compra um carro caro aí, uma Ferrari. Então eu procuro agora ter prazer nas coisas pequenas. Você entendeu? Você mesmo, com o Elvis, tiveram uma delicadeza comigo. Hoje eu vou falar, isso aqui não é nada. Chegaram uma lembrancinha para vocês e me deram um kit que a Laura falou, nossa, esse aqui é a melhor marca que tem, que é uma câmerazinha que você pluga o celular para fazer vídeo melhor. Puxa, que gostoso, fui amado. Vocês estão entendendo? Um outro irmão chegou, deu uma coisa, outro deu outra. No primeiro dia um irmão mandou chá, porque ficou com medo de ficar ruim da garganta. O carinho, uma criança que vem correndo conversar comigo, igual o Josias veio conversar comigo, fazer questão que eu fosse à casa dele, ver os peixes dele. Puxa, fala assim, gente, eu sou tão amado. Então, assim que eu estou lidando com os haters. Eu não vou, com todo respeito, eu não acho que a gente deve fazer discriminação por raça, credo ou questão social. Mas tem 2 tipos de discriminação que eu faço com a consciência mais tranquila do mundo. Primeiro tipo de discriminação, não dá para eu ser amigo íntimo de todo mundo. Nem Jesus foi amigo íntimo de todo mundo. Só João que inclinava. Então, primeiro, eu vou ter o meu grupo mais chegado. Segundo tipo de discriminação, eu não vou permitir que um hater que eu não conheço oblitere na minha memória o carinho do Josias. Eu não posso fazer isso. O menino ficou 2, 3 noites aqui me fazendo perguntas sobre Bíblia no final, adolescente. Aí um hater que eu nem conheço, camarada, nem sei a cor da chita, vai me falar uma mensagem lá e eu vou esquecer o carinho do Josias para ficar... Não. Eu já passei da fase de me apaixonar por quem não gosta de mim. Sabe? Então, porque muitas vezes a pessoa se apaixona pelo hater e ele fica pensando mais no hater do que em quem compensa. Tá certo? E o hater eu tenho dó dele, porque eu sei da minha sinceridade com Deus, então ele está mexendo com quem não deve.
Então essas coisas têm me mantido. E além disso eu faço um pleito aqui. Laura tem sido um esteio na minha vida tremendo. O que o pastor falou aqui é verdade. Eu não estou jogando confete não. Mas muitas pessoas falam que o meu semblante até mudou, não é? E ela é companheira, ela é amiga, ela envolve, ela curte. Então, meus amigos, se eu posso dar uma sugestão para vocês, procura, como eu estou dando exemplos da minha vida aqui, procurar beleza nas coisas simples da vida. Você vai ver que muitas vezes você estava buscando longe o que estava perto. E eu estou feliz. Mesmo que algum dia eu esteja triste, eu sou feliz. Agora, falando um pouco das suas experiências, assim, qual foi o momento mais emocionante para você, como arqueólogo, como pastor e também como filósofo, né? Se você puder trazer um momento de cada, de repente um momento que conseguiu juntar todos eles, não sei. Bom, se colocar um quarto aí como pessoa, foi o casamento, né? Esse aí foi muito importante. Mas como você perguntou como filósofo, teólogo e arqueólogo, bom, desses três, se eu puder sintetizar, o momento mais emocionante da minha vida foi quando eu vi pela primeira vez Jerusalém. Quando eu vi Jerusalém, gente, foi uma coisa, eu comecei a chorar. Sabem por quê? Não é idolatria pelo lugar, não. Não é idolatria. Mas sabe, vocês fazem aqui o roteiro dos pioneiros. É tão bacana pregar naquele púlpito do Miller ali, saber que ele pregou naquele púlpito, aquele púlpito estava lá. Então, quando eu fui a Jerusalém, eu falei, meu Jesus esteve aqui. Gente, foi uma coisa tão mágica, que eu louvei a Deus pela experiência de ir a Jerusalém. E engraçado que quando eu tive até uma profecia, entre aspas, porque quando eu estava vindo embora de Jerusalém, eu nunca mais esperava voltar ali. Naquela época, uma viagem para Israel, ainda mais morando no Brasil, era uma viagem à Lua. Os astronautas que foram à Lua, eles não foram assim, beleza, ano que vem eu volto. É uma vez e só. Aí um amigo falou, no dia que eu estava indo embora para Ben Gurion, ele falou assim, não, quem vem com o seu espírito volta. Eu falei, não volto não, volta. Você vai ver. Você vai voltar muitas vezes em Jerusalém. E Deus me deu o presente de voltar mais, já fui lá mais de 30 vezes, sabe? Eu fui mais a Israel do que a América. E olha que eu já vim muitas vezes para cá. Fui mais de 30 viagens para Israel. E eu, sabe, gente, eu já passei muitos maus bocados na vida. Já fui ao inferno, cumprimentei o diabo e voltei em termos de sofrimento. E eu não estou isento de ainda passar agruras, decepções e angústias. Não pensem que eu estou vivendo no paraíso. Mas, gente, com Jesus a vida é tão feliz. Do fundo do meu coração, eu quero que você descubra as felicidades que eu estou descobrindo. Agora vamos voltar para o sonho que você teve. Fala um pouquinho desse sonho e qual foi a importância, qual foi o significado que ele teve para você naquela época. Pois é, o sonho que ela está fazendo referência é um sonho que eu mencionei num dos sermões aqui, que está no meu livro O Ceticismo da Fé. Eu teria talvez uns 4 ou 5 anos de idade, porque foi antes de eu ir para a escola, eu sonhei do nada. Lembrem, eu não tinha uma família religiosa que me inspirou na Bíblia ali. E eu sonhei que eu estava numa casa com pedras caindo, chuva de pedras. E eu assustado dentro da casa, e havia uma senhora velha, e eu perguntei para ela, o que está acontecendo? Ela falou, é Deus que está voltando. Quando eu olhei da janela da casa, havia nas nuvens, assim, sabem nuvens de chuva que estão meio escuras? A silhueta de um homem regendo as nuvens com a toga comprida assim, e eu sabia que Deus estava voltando. E aquilo me marcou de tal maneira que uma certeza que ficou muito na minha vida desde então e por todas as minhas etapas até hoje é o seguinte, eu amo Deus. Eu amo Deus. Sabe, eu amo Deus e Deus me ama. Mesmo apanhando do irmão, mesmo sem entender por que certas coisas, mas eu sentia que eu amava Deus, eu tinha um amor muito grande por Ele, que eu tenho até hoje. Eu amo Deus. Agora me explica como é que foi que você conheceu a igreja, quem é que te inspirou, por exemplo, a andar com Deus? A gente não está na TV Novo Tempo, né? Mas
Quando foi o momento de 180 graus e você deu o ponto da virada? Sabe, que você falou assim, eu quero me batizar, é isso aí, eu quero ficar aqui, eu sei que aqui é a verdade. Eu sempre prego e continuo pregando que o povo de Deus é maior do que os que frequentam a minha igreja, a minha comunidade. Porque Deus tem sinceros em todas as partes. E quando eu chego para um irmão presbiteriano, batista, católico, congregação, e falo assim, você é meu irmão, eu estou sendo sincero. Sabe? Pentecostal. Eu gosto de gente. E nessa situação, eu sei que Deus tem servos dele em todos os lugares. E a Igreja Católica teve um papel muito importante na minha vida. Muito importante. O padre Roque, que já morreu, Dom Sebastião Roque, que às vezes me recebia lá para eu chorar as mágoas do que eu sofri em casa. Hoje o pessoal busca o pastor, eu buscava o padre. A irmã Vitrícia, que era uma irmã da creche Popileira, quantas vezes eu fui lá para me aconselhar com ela, com 9 anos, 10 anos. São pessoas sinceras, meus irmãos. A gente tem um preconceito às vezes, porque nós discordamos teologicamente, você pega tudo e coloca tudo no pacote, os católicos. Não, tem muita gente sincera lá, você não faz ideia. Quantas pessoas apaixonadas por Deus, quantos padres que são, eles são padres com o mesmo fervor e sinceridade que você se tornou pastor. Tem os que são catequistas com a mesma sinceridade que você é professor de escola sabatina. Então, um belo dia, a gente recebeu uma notícia que um dos membros do coral da Igreja Católica estava se tornando crente, o Zeni. E eu falei, mas como isso? Zeni, aquela coisa toda, e a gente se encontrou na porta da Igreja Católica. Eu falei, Zeni, você virou crente? Eu falei, virei. Mas você não fala palavrão? Como é que você vai deixar de falar palavrão? Aí o Zeni falou assim, não, rapaz, você não entende, lá é diferente, vai lá um dia para você ver. Eu falei, tá, eu vou. Aí quando foi na quarta-feira, isso foi num domingo que nos encontramos, numa quarta-feira, para quem é visitante não sabe, toda quarta-feira, aqui nos Estados Unidos eu sei que não, mas no Brasil tinha o culto de oração, quarta-feira à noite, aqui não tem, aqui tem, né? E quando eu cheguei na quarta-feira lá, com o Zeni para visitar a igreja, eu entrei na igreja, fiz o sinal da cruz, sentei no banco assim, e começaram os pedidos de oração. Era um irmão muito simples que estava pregando, o irmão Geraldo Mangela, e falecido já. E aí, quando foi para fazer pedidos, na igreja católica eu era acostumado a levantar e falar, eu levantei. Falei, eu também quero um pedido fazer, eu sou católico, primeira vez que eu entro aqui, eu quero pedir aos irmãos que orem pela união das igrejas. 12 anos de idade. Que ironia do destino, não é mesmo? Hã? Que ironia do destino. Que ironia não é do mesmo? destino. Mas olha a sabedoria daquele irmão ali da frente. Ele virou para mim e falou assim, claro, nós não podemos ter preconceito. Vem aqui fazer o Pai Nosso comigo na frente. Eu fui, fiz o Pai Nosso. Quando eu saí, vieram alguns me oferecer estudo bíblico. E uma moça chamada Sueli, que eu tive o privilégio e a tristeza de ungí-la no hospital um dia antes da morte dela. Ela tinha 18 anos, começou os estudos bíblicos comigo. Aí, no terceiro estudo bíblico, o Zeni me encontra e fala assim, você vai aprender umas coisas que você não sabe o quê. Aí começou a falar de besta do Apocalipse, em domingo, não sei o quê. Nossa, gente, eu fiquei doido. Falei, não quero saber desse povo, não. Aí depois eu falei, não, mas peraí, agora eles vão ter que me provar na Bíblia. Aí eu aceitei continuar estudando com ela. Quando eu vi que doutrinariamente falando não dava para continuar na igreja católica, eu falei com minha mãe um dia assim, eu vou mudar de religião. Ela falou, tudo bem, mas acho que ela nem prestou atenção. Aí eu parei de ir à igreja. Aí o padre pegou e ligou um dia para o meu pai e falou, o Rodrigo não está vindo à igreja. Meu pai foi me buscar lá na casa da Sueli. Aí tomou os estudos, aquela coisa toda. Aí nós fomos conversar com o padre. Meu pai e minha mãe sentados, e o padre, aquele homem que eu tinha tanta devoção por ele, ele falou assim, meu filho, você vai querer deixar a Santa Madre Igreja Católica? Aí eu, sim senhor, mas me sentindo assim, pior, sabe, como se fosse um pai, assim, você quer mesmo sair de casa e não falar mais com seu pai e sua mãe?
E que igreja você quer ir? Eu falei, Adventista do sétimo dia. Ele pôs a mão na testa e falou assim, meu papai do céu, todas menos essa. Aí nessa hora eu virei para ele e falei assim, tem um jeito de eu não ir, padre. Ele falou, qual? O senhor vai estudar a Bíblia comigo. Eu vou mostrar para o senhor o que eles ensinaram, e o senhor refuta. O senhor estudou em Roma, estudou em Jerusalém, o senhor sabe hebraico, sabe grego, o senhor refuta. Aí ele, a irmã Vitrícia pode estudar com você, não, tem que ser o senhor. A irmã Vitrícia não é teóloga. Aí ele estudou comigo 6 meses a Bíblia. Mas depois de 6 meses, ele mesmo chegou para meu pai e falou assim, eu não tenho argumento para refutar o que o Rodrigo está trazendo. Aí meu pai falou, não vai para a igreja católica, não vai para nenhuma também. Aí eu comecei a ir escondido da estudo bíblico para os colegas. Um detalhe rapidinho, eu não quero ser muito prolixo aqui. Na casa da minha mãe, eu encontrei uma Bíblia com uma foto da volta de Jesus do folheto urgente, que eu mostrei a foto aqui para vocês. E eu pegava essa Bíblia com esse folheto escondido e ia andar de bicicleta com os colegas. E depois a gente andava de bicicleta, eu tirava os estudos e começava a dar estudo bíblico para eles. Aí a gente começou a estudar sobre o sábado. Aí como a gente guardava o sábado? A gente andava de bicicleta até meio-dia parava, ia estudar a Bíblia, depois à tarde andava mais um pouquinho, parava e estudava a Bíblia assim. Até que um belo dia minha mãe não viu a Bíblia lá em casa, ela foi atrás de mim com a correia na mão, o cinto. E eu estava gostando de uma menininha, estava lá assim, né, que é a fase de namorico, e a pior coisa que tem é você apanhar da mãe na frente da... Quando eu estava de costas assim, os colegas com as Bíblias abertas, Bíblia católica, eu fico imaginando que estudo bíblico que eu dava. Aí, daqui a pouquinho um deles falou assim, Rodrigo, olha para trás. Quando eu olhei minha mãe assim, em pé, com a mão na cintura e a correia aqui. Para casa agora. Aí pegou a cinta e foi, batendo, até chegar em casa. Chegou em casa, eu agarrei a Bíblia e o cinto comendo. Ela tomou a Bíblia e queimou a Bíblia. Aí a longa história, não vou alongar muito. Depois disso, um dia, ela aceitou que eu batizasse na igreja e ela separou do meu pai. Meu pai achou que a religião era culpada disso. Foi onde eu fui para a igreja da Santa Inês. A gente estava esperando chegar um novo pastor, quando o pastor Hamilton Schultz chegou lá. E ele talvez não se lembre, mas houve um desafio para me batizar, porque eu tinha 13 anos de idade, e meu pai era contra. Menor de idade, podia dar um processo em cima dele. E ele me batizou assim mesmo. E eu só quero contar um episódio muito rápido aqui para os irmãos, que isso aqui é importante para alguém que está vindo para a igreja agora ou está visitando. Às vezes você pensa que a igreja é o clube dos santos, que todo mundo aqui é... E você vai ter muitas decepções com a igreja. Eu me batizei em 25 de fevereiro de 1984. 2 semanas depois foi o carnaval. A Santa Inês não teve acampamento de carnaval, mas a igreja central tinha. Aí um amigo da Santa Inês falou o seguinte, olha, eu vou trabalhar em tal lugar, eu pego o carro, te levo até o lugar do acampamento, você fica lá para você conhecer outros jovens da igreja, e depois eu volto e te pego. Eu falei, tá bom. Aí, quando ele me deixou lá, no acampamento, eu já fiquei meio tímido assim, e na hora de dormir na beliche, tinham alguns filhos de ancião da igreja central de Belo Horizonte, que começaram de madrugada a se vestir de mulher, passar batom, rebolar e cantar. Eu não entendi aquilo. E eu, no auge dos meus 13 anos, questionador, falei, gente, eu não entendo. A gente veio aqui para fugir do mundo e do carnaval, vocês estão trazendo o carnaval para cá? Meus queridos irmãos, aqueles jovens acabaram comigo. Foi um bullying atrás do outro. Eu tinha 15 dias de batizado. O único da família. Eu estava a ponto de sumir e nunca mais voltar para a igreja. Mas olha como Deus trabalha. Por que eu tenho hoje a filosofia de dar mais valor ao Josias do que ao hater? No dia seguinte, eu já não jogo bola. Magrelo até falar chega. 2 varetinhas de pau assim. Todo o complexo de inferioridade numa só pessoa. Eu me lembro que no outro dia eu fiquei debaixo de uma árvore assim, ó, doido para chegar quarta-feira para o Marconi me levar embora. Aí chegaram 2 senhoras
para mim. Uma delas morreu até recentemente agora. A irmã Leda, esposa do pastor Darcy dos Reis, e a irmã Olga, esposa do pastor Dirceu. As duas chegaram e falaram assim: por que esse menininho está quietinho aí? Vamos ficar com a gente. Olha como é que o Espírito Santo trabalha. Você vai ter duas mães aqui agora. Vem cá ficar com os nossos filhos. E me puxaram, me levaram assim. Quando eu vi os filhos delas, eram todos branquinhos e 2 loirinhos. Eu já falei: pronto, agora esses vão acabar comigo. Mas não, eles me trataram com tanto amor e carinho, aqueles 3 ali, aquelas 2 irmãs. Eu saía da piscina tremendo de frio, ela me abraçava com a toalha assim. Eu lembro até hoje: olha, está com a mão ficando enrugada, tem que sair da água. O que os meninos comiam, eu comia. Aí o pastor Darcy pregando, aquilo me deu um alento, e eu esqueci dos haters. Irmãos, o tempo passou, e eu um dia fui falar na igreja adventista de Jacareí. Eu estava gravando o programa Evidências, e aí o Murilo, que é genro do pastor Darcy, falou assim: a avó Leda está na igreja com o pastor Darcy. Coitado, bem mais envelhecido, ele está lutando com um câncer, e a avó Leda não vai te reconhecer, porque ela está com Alzheimer. Talvez ela possa lembrar de você da televisão, mas se ela não souber quem você é, não fica ofendido. Eu falei: não tem problema. Meus queridos, quando eu cheguei para ela assim na igreja, falei assim: oi, irmã Leda, tudo bem? Ela estava olhando para o nada. Pessoas com Alzheimer já ficam, né? Quando ela olhou para mim, ela olhou: aquele menino que tinha frio, você ainda está sentindo frio daquele jeito? Irmãos, você vai ter na igreja aqueles que vão vestir de mulher e ficar fazendo chacota sobre você, porque o joio e o trigo estão juntos aí. Mas não permita que esses sejam o motivo maior da sua vida, a ponto de você esquecer as irmãs Ledas, as irmãs Olgas, os Josias da vida, pessoas que te amam tanto. Sabe, eu não sou médico, mas se eu fosse médico, eu não seria oculista de remela. Eu acho que tem coisa mais importante do que a remela. Só que as pessoas hoje: eu vou sair da igreja porque me trataram mal lá, não vou mais lá. Primeiro você tem que saber se não é você que está provocando isso. Se não é você, sabe? E tem muita gente que ama você. Desculpa a resposta tão longa, mas já que é para contar, é um testemunho que eu estou dando. Não, com certeza. Quando o senhor começa a contar a sua história, desde bem pequeno, a gente vai vendo certas evidências de algo preparado para você, de planos que de repente Deus tinha. E isso me remete a um assunto, quando a gente pensa, por exemplo, em Moisés também, né? Que Moisés foi, Abraão foi chamado, e ele falava: não quero, não sei falar. E para cada desculpa que Abraão dava, Deus tinha uma solução. E aí, algumas pessoas pegam situações assim, juntam, por exemplo, aí eu vou ler aqui, né? João 15:16, e diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem, darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que lhe pedirem em meu nome. Aí usa também Romanos 9:22 e fala de predestinação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre predestinação, porque às vezes a pessoa pode olhar para a sua história, né? Eu conto também que eu já fui católica, e aí eu lembro que eu estava na catequese, e aí eu abri a Bíblia assim, aleatoriamente. E naquela época, imagina, em 94, você riscar uma Bíblia, jamais, dentro da Igreja Católica. E aí eu lembro que eu vi o texto de Apocalipse, o dragão perseguindo a mulher, aquela coisa toda, e eu perguntei para a pessoa que estava me dando aula, e não souberam me explicar. E era o único texto que eu marquei na minha Bíblia, porque até então não tive resposta. E aí, 9 anos depois, eu conheci a igreja e eu tive a resposta. Então, quando você começa a olhar umas histórias assim, você fala assim: então Deus tem seus favoritos, tem os seus escolhidos. Fala um pouquinho de predestinação. Bom, a predestinação é uma doutrina que ela já tem um ensaio em Santo Agostinho de Hipona, a partir de algumas leituras de Paulo. Agostinho falava que a graça de Deus
seleciona pessoas, e depois isso foi sistematizado na modernidade mais por João Calvino. A igreja presbiteriana tem muito a ideia da eleição, da soberania divina. Deus escolhe aqueles que Ele vai salvar. E a graça, tem até a expressão que eles usam muito em latim, da graça irresistível. Eu não acredito assim. Lendo esses textos de Paulo e de João que você citou, eu compreendo da seguinte maneira, irmãos. Deus pode nos eleger para alguns cargos na vida. Por exemplo, Ele escolheu Isaías para ser profeta. Tá certo? Ele escolheu Isaías para ser profeta. Mas Ele escolheu José, marido de Maria, para ser o padrasto de Jesus. Mas José não era profeta. Compreendem? José não era profeta. Ele escolheu Paulo para ser o apóstolo aos gentios. Então, para funções, eu acredito que Deus possa escolher. Você vai fazer isso. Mas essa escolha é uma escolha que pode ser rejeitada. Agora, fora essas funções, quando se diz salvação, todos nós fomos escolhidos para ser salvos. Mas alguém pode me perguntar assim, Rodrigo, mas não faz sentido o que você está falando. Porque se eu estou falando de escolha, não pode ser 100%. Quando você fala de eleição, de escolha, é porque alguns ficaram de fora. Se todos são escolhidos para a salvação, quem ficou de fora para chamar isso de escolha? Simples. Se você perguntar para um médico ginecologista para dar uma aula para você, muito melhor do que eu poderia dar, como é que é o sistema de fertilização de uma mulher através do espermatozoide atingindo o óvulo, você vai ver que as chances matemáticas de você existir são infinitamente remotas. Eu não tenho os números de cor aqui, mas a quantidade de espermatozoides que saem do corpo de um homem na ejaculação são milhões de espermatozoides. E desses milhões de espermatozoides, apenas um vai fecundar o óvulo. Se numa fração de nanosegundo o óvulo fosse fecundado por outro espermatozoide, que não esse que formou você, não seria você, seria outro. Entenderam? Seria outro. Se a sua mãe tivesse tido relações sexuais com o seu pai, 1 hora depois do momento que ela teve, não seria você, seria outro. Ou seja, para que você seja você, uma série de combinações matemáticas precisas tiveram que ocorrer. Sem contar o fato de que a sua mãe também já é fruto de uma série de equações matemáticas, o seu pai também, que se encontraram e geraram você. Então, eu acredito que todos nós somos escolhidos em que sentido? Quando um casal está se relacionando, Deus escolhe qual o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, porque Ele escolheu você. Nesse sentido que eu sou escolhido, porque milhões de outros poderiam ter nascido. Havia milhões de possibilidades, mas das milhões, Ele escolheu você. Ele escolheu você. Então você é um escolhido. Agora, o que eu faço com a escolha de Deus? Aí que vem a minha responsabilidade, o meu livre-arbítrio. A gente hoje em dia fala muito de aborto, né? Existe muito uma discussão em relação ao aborto. Mas partindo do princípio que Deus é o único doador da vida, eu tenho uma pergunta que é muito complexa. O que a gente fala, né, de uma vida que foi gerada por uma tragédia, que é o estupro, né? Porque se a gente acredita que Deus é o doador da vida, ainda que tenha vindo de uma tragédia, essa vida, existe um propósito para essa vida? Todas as vidas têm propósito, quer a pessoa viva 80 anos ou 2 segundos. A posição da Igreja Adventista sobre o aborto é a seguinte: a igreja é contra o aborto, tá certo? Somos contra o aborto. Agora, se uma moça foi estuprada, o papel da igreja não é decidir no lugar dela, é orientar, buscar apoio psicológico, espiritual para a família, aconselhamento.
mas sabendo que a decisão será dela. Ou um caso de um nascimento que a criança pode colocar em risco a vida da mãe. Agora, fora esses casos muito excepcionais, que a igreja nunca incentiva, nunca endossa, nunca sugere, apenas respeita a decisão da mãe, fora esses casos muito excepcionais, qualquer outro tipo de aborto que você me apresentar, a igreja vai falar: isso é pecado, isso é crime. E mesmo nesses 2 casos excepcionais que eu citei, a igreja vai procurar orientar para que não faça o aborto. Ela não vai demandar isso porque ela não pode tomar o lugar da menina que foi abusada. Se for um caso de incesto, por exemplo, um pai que abusou de uma filha. Agora, dentro dessa sua pergunta, vem a pergunta de quem sofreu o trauma, mas vem a pergunta também de quem é o fruto daquele trauma. Deixe-me dizer para os irmãos, eu não fui fruto de um aborto. Perdão, eu não fui fruto de um estupro, mas eu fui fruto de uma relação sexual contrária à determinação bíblica. Foi uma situação que aconteceu. E por muito tempo, Letícia, eu lutei comigo mesmo com aquela questão assim: será que Deus me ama? Quando eu ouvi o pastor Bulhão pregando, você é a coisa mais linda que Deus tem, Deus desejou você, eu não entendia como. Porque se eu falar que Deus me desejou, eu vou falar que Deus desejou aquela relação sexual promíscua do meu pai e da minha mãe de uma única vez. Vocês entenderam? Eu falei, no momento de bebida ali, Deus endossou aquilo ali? Não. Mas se Deus não endossou aquilo ali, o que eu sou? Então eu percebi que Deus é um especialista em reciclagem. Ele é um especialista em reciclagem. Ele consegue tirar bênçãos do que ele não desejou. Entende? Ele não queria aquela relação, mas já que ela aconteceu, a eleição acontecendo, a predestinação, ele escolheu o espermatozoide que ia fecundar o óvulo. Esse espermatozoide que fecundou o óvulo podia negar a escolha de Deus para ele. Eu não neguei. Mas mesmo de uma situação não desejada, Deus pode tirar uma bênção. Até contando isso, acho que foi para a Leilane, que ela falou assim, o próprio Salomão. Salomão foi fruto de um casamento. Davi já estava casado, mas foi de um adultério. Porque Davi mandou matar o marido de Betseba para ficar com Betseba. O primeiro menino morreu, mas depois veio Salomão. E foi o homem que Deus escolheu para construir o templo. Entende? Então, assim, deixa Deus ser Deus. Agora, aquela vida, por menor que seja, Deus está cuidando dela, porque o salmista diz, eu era matéria informe e o Senhor já me conhecia. Então Deus sabe. Continuando nesses assuntos atuais, hoje em dia se fala muito assim, olha, faz um quadro, coloca tudo o que você deseja. Se você quer uma casa nova, você coloca nesse quadro. Se você quer um diploma, você coloca nesse quadro. Vision board, né, que eles chamam. E aí a gente fala assim, né, as pessoas falam muito da lei da atração. Tem alguma coisa bíblica? O que é? Existe alguma conexão? Dá para um cristão praticar, né, vamos dizer assim, essa lei da atração, querer fazer? Essas psicologias de hoje, se você me permite, elas são muito perigosas. Em primeiro lugar, porque elas têm um lado de misticismo muito sério e humanismo muito sério. O que é humanismo? É tirar Deus do trono e colocar o ser humano no lugar. Existe um humanismo muito forte hoje. A força está dentro de você. Você tem que seguir os seus sonhos, sua carreira. Não é mais seguir o plano de Deus, é seguir os seus planos. Então, sabe, essa ênfase exagerada no ser humano me dá medo. Porque hoje nós estamos adorando a criatura no lugar do Criador. As pessoas hoje não querem mais lutar com os seus pecados, eles querem resolver os seus pecados com vícios. Hoje uma pessoa que se libera para a vida promíscua é uma pessoa bem resolvida. O camarada quer colocar o cabelo dele de um jeito, ele é um cara bem resolvido, ele quer fazer isso, meu corpo, minha vida. Eu acho isso muito perigoso. Agora, com esta observação colocada, eu acredito que não pelo lado místico ou humanista que é apresentado, mas eu acredito que existe uma certa, vou colocar entre aspas, lei da atração. Eu vou explicar rapidamente para os irmãos.
Você já teve a experiência de comprar um carro e quando sair na rua você vê um monte de carro igual ao seu? Parece que toda a Massachusetts resolveu comprar o mesmo carro que você. Não é que todo mundo resolveu comprar o mesmo carro. É porque o seu inconsciente busca parâmetros, padrões de comportamento. Os carros estavam o tempo todo. Mulher grávida vê um monte de outras mulheres grávidas, por onde ela vai. Parece que todas as mulheres resolveram engravidar no mesmo tempo. Não é que todas as mulheres resolveram engravidar, é porque agora você começa a prestar atenção em coisas que você antes não estava prestando atenção. Se a nossa mente busca parâmetros de comportamento, eu posso, às vezes, de modo inconsciente, programar a minha mente para enxergar aquilo que eu quero. Para enxergar aquilo que eu quero. E há algumas pessoas que elas são tão negativistas, tão de mal com a vida, que elas começam a atrair pessoas ruins, não por qualquer questão mística ou humanista, é porque ele só vê isso. Vocês entenderam? Ele só vê isso. Aqui está lindo a igreja, tudo bonitinho e tudo mais, mas uma flor dessa aqui caiu, ele vai ver essa que está murcha. E aí você começa realmente a atrair só coisas ruins. Repito, não é nada místico, os irmãos entenderam, né? Então, como é que você está treinando a sua mente para descobrir o quê? Há pessoas que o problema está com ele. Ele não está bem aqui na igreja, porque ninguém gosta dele. Aí você vai olhar também no emprego, também não dá certo com ninguém, ele não dá certo com ninguém da família, ele não dá certo com ninguém na sala de aula. Desculpa, o problema está com ele. Tá certo? Então, nesse sentido, eu acredito na lei da atração, mas naquele sentido místico e humanista, não acredito e acho perigoso. Quantas traduções da Bíblia existem? Quantas Bíblias existem? Porque tem essa discussão, né? Tem uma tradução assim, tem uma tradução assado. E qual é a diferença entre elas? Eu digo assim, no resultado, vamos dizer, na leitura. A Bíblia já está traduzida em mais de 2.500 línguas e dialetos. Muito mais, estava 2.600 e alguma coisa línguas e dialetos, no todo ou em parte. Grosso modo, eu posso falar as diferenças bíblicas são só as seguintes. Bíblias de editoras católicas trazem alguns livros a mais, que são os livros apócrifos, que a Igreja Católica chama de deuterocanônicos. Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Benzira, 1ª e 2ª Macabeus. Além dessa diferença, você tem as Bíblias que tem as paráfrases. Tem três tipos de traduções da Bíblia. As paráfrases, como por exemplo, The Living Bible, é uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É quando você pega a frase original e coloca uma coisa quase interpretativa. Você tem as Bíblias em tradução mais literal e tem a tradução dinâmica. Eu falei disso durante a semana. O que é uma tradução literal, o que é uma tradução dinâmica? Eu vou dar o exemplo que eu dei durante a semana. Um americano fala assim, It's rain, dogs and cats. It's rain, dogs and cats. Numa tradução literal, eu traduziria assim, está chovendo cães e gatos. Numa tradução dinâmica, eu diria, está chovendo muito. Está chovendo canivete, está chovendo bicas, está caindo um toró. Isso é uma tradução dinâmica, porque no original não tem canivete, tem cães e gatos. Entenderam? Então são, grosso modo, os três tipos de tradução que existe: a paráfrase, a dinâmica e a literal. Agora uma dúvida aqui, está lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês aí, porque com certeza tem várias, tem a versão internacional, revista corrigida, para a gente poder conferir isso aí. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom
e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Na minha tradução aqui, ele fala, exigem abstinência de alimentos. Em algumas Bíblias, fala-se manjares. Em outras Bíblias, e aí eu vi uma menina falando na internet assim, não, porque a King James é a mais correta, e lá está escrito que faz referência à carne. Então, o texto ficaria, deixa eu ler aqui de novo, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência por proibirem o casamento e exigirem a abstinência de carne que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, e o texto continua. Afinal de contas, alimentos, manjares ou carne? Você tinha falado que ia fazer algumas perguntas sobre tradução da Bíblia, então eu corri lá na casa do pastor Marcos e peguei emprestado o Novo Testamento grego dele aqui. Deixa-me ver como que está no grego aqui. É o verso que fala da carne aqui, é o verso 3, não é isso? 3. 3. No original grego, é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Está assim, ó. Kolionton gamen apesretai, bromaton haroteos, ectiosin eis, metalomepsin, meta, eucharistias, tois, pistois, kai, empiptroto epengenomenon, ten, aleteian. Aqui a palavra que está, fala dos que não aceitam alimentos, iguarias, não fala de carne, não fala carne, tá bom? Tem aqueles então que não aceitam alimentos, iguarias, alimentos finos, alimentos de qualidade, aqueles que negam isso. Então não fala que carne. Então quem fala que a tradução correta seria carne, aqui não existe a palavra carne, então não está bem assim no original, não. Existem alguns, na verdade, que querem divulgar que a melhor tradução da Bíblia é a King James Version. Eu estou fazendo uma Bíblia anotada até pela King James Version. E é uma boa tradução. A King James Version até atualizada. Mas tem alguns que vão mais além. Eles querem colocar que a King James Version é a única Bíblia correta. Não procede. Aqui eu tenho o The Greek New Testament, que trabalha com vários manuscritos bíblicos diferentes, que são todos alojados ali. E esta ideia de que só a Bíblia King James é a Bíblia que é aceita, não. O mundo acadêmico não aceita assim. E mesmo quem aceita, aceita com base numa gratuidade. Por quê? A ideia da King James foi o seguinte: a primeira Bíblia traduzida para o inglês, acho que foi de Wycliffe, se eu não me engano. Wycliffe pegou alguns manuscritos e traduziu a Bíblia para o inglês. Depois veio Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês. E depois, em 1611, o rei Tiago, King James, solicitou a Bíblia autorizada. E para traduzir a King James para o inglês, eles usaram o Novo Testamento de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um clérigo católico que tinha alguns manuscritos gregos ali na frente. Ele tinha 6 manuscritos e ele compôs. Só que esses manuscritos que ele tinha eram manuscritos tardios, com muitos erros de redação. Ele acrescentou alguns textos a partir do latim, porque ele não tinha o texto grego. O Apocalipse, por exemplo, o Erasmo de Roterdã traduziu o Apocalipse para o grego do texto latino, porque ele não tinha nenhum manuscrito grego do Apocalipse. E com o tempo, esse texto de Erasmo de Roterdã recebeu o nome de Textus Receptus, que quer dizer o texto recebido. E muita gente pensou que esse texto recebido era o texto mais fiel das Escrituras. E que como a King James Version foi baseada nesse texto, era a melhor versão que tinha. Quando os Estados Unidos, por muito tempo, usaram a King James Version, não teve problema, mas quando começaram a aparecer novas traduções da Bíblia, como a Revised Standard Version, a New International Version e outras mais que surgiram aqui, começaram a dizer então que o texto
dessas Bíblias é errado. A gente só pode usar a King James. E não a King James corrigida, a atualizada, tem que ser a King James antiga, com o inglês que muita gente não fala hoje, com o inglês que mesmo o nativo americano tem dificuldade de entender. Então eu creio que não é por aí, sabe? Não tem base para a gente acreditar num tipo de coisas dessas. Criticar todas as Bíblias, só King James Version. É uma Bíblia tardia, 1611, baseada em manuscritos tardios de um clérigo católico chamado Erasmo de Roterdã. Hoje nós temos manuscritos muito mais antigos, há mais de 5.800 manuscritos do Novo Testamento. Então nós não temos essa ideia de que seriam coisas erradas. Então eu não vejo por que esse tipo de defesa da Bíblia Sagrada. Eu vou começar a ler algumas perguntas aqui que eu recebi, e aí eu vou tentar ficar o mais fiel possível para que a pessoa também possa identificar que a sua pergunta está sendo respondida. E falando exatamente dessas traduções, uma das perguntas que fizeram foi: como nós, como leigos, podemos estudar a Bíblia sem todo o conhecimento que você tem com relação à arqueologia e também com relação às línguas antigas? Como é que a gente consegue estudar? Porque se alguém vem com um argumento desse, que no original, sei lá, estava azul e não estava branco, eu não consigo contra-argumentar. Eu vou ter que ligar para a Laura. Laura, dá uma perguntada aí para o Rodrigo. Eu vou dar algumas dicas para vocês, muito simples. Primeira delas, eu não sou médico, mas como é que eu posso ter certeza que um medicamento funciona ou não? É só ver o que os médicos dizem. Tá certo? Se alguém que não é médico, que nunca estudou para médico, está falando um negócio que só ele está falando, eu já vou desconfiar. Ou se até um médico fala, mas é só ele que está falando, eu também vou desconfiar. Então, para isso, seria interessante você, em primeiro lugar, não leia a Bíblia. Estude a Bíblia, sem pressa. Se você não sabe grego ou hebraico, primeira dica, colecione Bíblias. Hoje, com o advento da internet, é mais fácil, porque na internet você pode ler de maneira paralela lá, Bíblia de Jerusalém, Bíblia na linguagem de hoje, Nova Almeida corrigida, tudo lá. Olha que interessante, essa tradução está diferente. Se as traduções estiverem muito distintas, comece a buscar comentários. Eu falei aqui, por exemplo, do BibleHub.com. Vocês podem pegar ali. Colecionem lições da escola sabatina também, que tem traduções, que tem comentários bíblicos. Dialoguem com irmãos da igreja, tá certo? Sobre a Bíblia. Dialoguem com irmãos da igreja. Aproveitem os materiais que a igreja já coloca para você e peça a iluminação do Espírito Santo. Eu não vou fazer propaganda aqui em moto próprio, que isso aqui não é para mim, mas eu lancei na internet, nós já estamos com mais de 5.000 alunos, acho que passou, mais de 5.000 alunos. Nós estamos com um curso da Bíblia comentada com Rodrigo Silva, que é um curso que o pessoal está fazendo, muitas pessoas na igreja já me procuraram, eu estou fazendo, estou gostando muito, que é um curso que eu estou pegando a Bíblia e comentando passagem por passagem. E esse curso a gente está usando os recursos dele para construir o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Tá certo? Então, se você pegar esse curso na internet, a Bíblia comentada com Rodrigo Silva, toda semana, quarta-feira, às 8 horas, eu posto uma aula nova. Estamos no Gênesis, Êxodo, vamos cobrir todos os livros da Bíblia, olhando no hebraico e tudo mais, e facilitando você aí com os vários comentários àquele respeito. Então, vamos para a próxima pergunta. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No livro de Jó, Jó fala que ele é justo, não pecou e pede para alguém mostrar onde ele pecou. Acusou Deus e confrontou Deus. Jó não pecou nesses aspectos? E tem uma outra pergunta que junto. Por que na Bíblia, às vezes, se refere a Deus e a Jesus com letra minúscula? Eu nunca vi na Bíblia se referindo a Deus e a Jesus como letra minúscula. Não, mas Jesus é letra maiúscula, que é nome próprio. Não, mas no sentido assim, ele com letra minúscula. Eu tenho em casa a tradução da Novo Mundo, Jesus está com letra maiúscula, com certeza absoluta. Eu tenho em casa a tradução Novo Mundo. Não, não é o nome dele, é dele, sim, ele, aquele. Ele.
Na verdade, nada na gramática obriga que nós usemos o ele maiúsculo para Deus ou Jesus. Isso é uma nomenclatura que nós usamos, tá certo? Tem muitos livros também que falam de Deus ele e coloca com E minúsculo. E biblicamente, a gente não pode falar que isso está certo ou está errado, porque na língua grega e a língua hebraica bíblica nem tinha maiúsculo e minúsculo. O grego que está aqui hoje tem maiúsculo e minúsculo, mas esse é o grego moderno. Mas o grego que foi escrito naquela época era uncial, todas as letras eram maiúsculas. E o hebraico também não tem maiúsculo nem minúsculo, o hebraico bíblico, né? Então, a questão de maiúsculo e minúsculo foi uma criação pós-bíblica. Pós-bíblica. Então, a gente não pode, com base na Bíblia, dizer que é obrigado a usar o nome de Deus com maiúsculo e que é pecado usar o ele com letra minúscula. Não há base bíblica nisso, porque nas línguas bíblicas não existe maiúsculo nem minúsculo. As letras são todas iguais. Tá certo? Então, nesse sentido. Agora, é lógico, as testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus seja Deus, aí já é uma outra história, mas isso não tem a ver com a tradução, compreende? A tradução é de foro próprio. Eu conheço livros evangélicos que colocam assim, for him, referente a Deus, com o H maiúsculo. E vejo livros falando for him com H minúsculo. Então não temos muito isso. E a outra pergunta foi qual? Em relação a Jó. A Jó. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jó falou, eu não pequei. Temos que levar Jó em consideração com três coisas. Em primeiro lugar, Jó estava respondendo à acusação dos amigos dele. Os amigos diziam o seguinte, se você está abençoado é porque você está bem com Deus. Se você está com problemas é porque você tem algum pecado escondido. E Jó queria falar assim, eu não tenho nenhum pecado escondido. É isso que Jó estava querendo dizer. Eu não tenho crime. Então, quando eu falo assim, por exemplo, nós somos pecadores. Mas se o pastor agora resolver me excluir do rol de membro da igreja, vou falar assim, pastor, que pecado eu tenho que eu não posso continuar como membro? Qual que é o meu pecado que eu não posso pregar nesse púlpito? Quando eu pergunto para o pastor qual é o meu pecado, não estou falando que eu não sou pecador, eu estou falando que eu não encontro nenhum pecado atual que me impeça de subir ao púlpito e pregar. É nesse sentido que Jó falou, tá certo? Mas Jó, ele mesmo reconhece no final, eu coloco a minha mão na boca uma vez e não falo duas, né? E tudo mais, eu sou indigno realmente. Agora uma pergunta que eu recebi, assim, várias perguntas, né, nesse sentido, em relação à Trindade. E uma das perguntas que fizeram foi assim, como explicar a um descrente que o cristianismo é uma religião monoteísta, sendo que Deus se apresenta em três pessoas? Tá. Eu vou ficar devendo essa só por um detalhe. O pastor já sinalizou ali que o nosso tempo esgotou, e seria uma irresponsabilidade minha tentar responder isso em um minutinho. Eu posso não responder de maneira cabal, vocês entenderam? Eu prefiro, não porque eu não saiba a resposta, mas porque para responder em um minuto eu não vou conseguir responder tão rápido e algumas perguntas é melhor você não responder, porque senão você vai responder de maneira incompleta. Só por isso. Tá. A Trindade é um assunto muito puxado. Então vamos ver aqui. Pastor, tenho 4 anos batizada e conheci um homem pelo qual estou apaixonada. E ele é cristão, mas ele é de outra denominação. Ela quer saber, ele está recebendo estudo bíblico, ela quer saber se é pecado casar com ele. Bom, a Bíblia fala que a gente não deve entrar em julgo desigual, não é? Então vamos pegar o seguinte, se ele for, por exemplo, um católico e for uma pessoa sincera a Deus, você casa com ele. Ele vai ter o direito de batizar a criança dele na igreja católica. Ele é sincero. Se eu fosse católico e tivesse um filho, eu ia querer que meu filho batizasse na igreja católica. Você não vai querer. Aí o menino vai seguir com você para a igreja adventista ou vai seguir com ele para a igreja católica? Ele é da Assembleia de Deus. Ele vai orar e pedir o batismo com o Espírito Santo e vai falar línguas. Você não vai falar línguas. E aí? Você vai repreendê-lo quando ele falar línguas? Vocês, quando vão orar os dois juntos, você vai começar a falar línguas, você vai ficar calada? Ele tem o direito de falar línguas, ele é pentecostal, ele acredita nisso. Ele é testemunho de Jeová. Ele não acredita que Jesus é Deus. Você vai terminar a sua oração em nome de Jesus, amém? Ele falou, não, Jesus não é Deus. E o menino vai crescer acreditando na mãe que Jesus é Deus ou acreditando no pai que Jesus não é Deus?
Aí um dia tem um acidente com o menino precisa de transfusão de sangue. Ele vai fazer transfusão de sangue porque a mãe adventista permite, ou ele não vai fazer transfusão de sangue porque o pai é testemunho de Jeová e não admite? Então, sinceramente, não quero ser rude na minha resposta, por favor, não entenda isso. Mas se a Bíblia já falou que não, por que você insiste? Com todo respeito, a Bíblia já falou que não, insistir para quê? Vocês entendem? Às vezes eu fico, não quero desrespeitar de modo nenhum quem fez a pergunta, mas às vezes eu fico na dúvida se a pessoa está querendo realmente uma resposta ou um endosso para fazer o que ela já sabe que é errado. Se você já tem um claro assim do Senhor que isso é errado, por que você está insistindo? Deus falou, não coma do fruto. Pai, mas eu estou com vontade de comer do fruto. Se eu só der uma beliscadinha, tem problema? Está lá na Bíblia. Não vos ponhais em julgo desigual. Desculpa, eu não tenho outra resposta para dar. Né? E quando eu falo isto, não é discriminando quem não é adventista. Ficou claro, né? Pelo contrário, eu estou assumindo a defesa de quem não é adventista. Porque se eu fosse, por exemplo, um budista, e eu me casasse com uma cristã, eu não ia abrir mão do meu filho ser criado dentro do budismo, que eu creio que aquilo é a verdade. Se eu fosse testemunho de Jeová, eu não ia deixar que meu filho tivesse transfusão de sangue, porque testemunho de Jeová não deixa. E a minha esposa que se vire, mas meu filho não vai ter transfusão de sangue. Se eu fosse pentecostal, eu não ia abrir mão de falar em línguas estranhas. Eu não ia aceitar a minha esposa falar que aquilo não está errado. Então, gente, eu acho que não é por aí não. E misturar estudo bíblico com namoro com evangelismo é a pior desgraça que tem. É a pior coisa que tem, sabe? Porque eu já estou cansado de situações assim, que a pessoa insiste, vai, casa, depois fica pedindo o pastor para ir lá converter o marido dela. Você já sabe que está errado, aí depois casa, sabendo que está errado, aí depois fica pedindo o pastor para ir lá para dar estudo bíblico para o marido, que ele não aceita, ele não está deixando os livros para a igreja e tudo mais, então lá. Mas você que o enganou, porque você casou com ele, dizendo que não se importaria se ele não vier para a igreja. Então ele acreditou nisso. Então agora para de insistir. Porque ele falou com você, eu não vou ser da sua religião. Não tem problema não. Se não tem problema, tá bom, você casou sabendo. Aí depois que casou, ele vai pedir o pastor para ir lá dar estudo bíblico para ele, para converter o camarada. Aí você foi hipócrita. Porque você falou que não se importava, mas você se importa sim, porque fica pedindo a gente para ir lá depois converter o sujeito. Né? Então seja sincero, fala com ele assim, ó, não dá. E não tente aquilo que a Bíblia já proibiu. Para encerrar, eu queria que o senhor deixasse 2 mensagens para 2 grupos diferentes. O primeiro grupo é aqueles jovens que de repente olham para a vida e falam, poxa, o que eu vou fazer? Que se sentem perdidos, assim, que eles acham que não tem esperança. Ai, minha vida é muito complicada, eu tenho um lar tóxico, muito sofrido. E para o outro grupo são as pessoas que de repente estão enfrentando alguma crise espiritual, algum momento de abalo da fé. Queria que o senhor deixasse 2 mensagens breves para esses 2 grupos. A mensagem que eu deixo para vocês, meus queridos, é a seguinte. Um dia eu fiz uma vivência com um grupo de adolescentes. Eu peguei uma caixa e coloquei um monte de objetos lá dentro. Até aquele porquinho que eu ganhei aqui da Carla, eu coloquei lá dentro. Coloquei um porquinho, coloquei uma pena, uma caneta, um relógio. E eu falei com eles, chamei 3 voluntários e falei o seguinte, eu vou dar um presente de Israel para quem contar a melhor história em 2 minutos. Eu quero, só que tem uma coisa. Quando você for contar a história, eu vou tirar um objeto da caixa e você tem que encaixar aquele objeto na história. E foi muito engraçado ver os meninos e as meninas participando daquilo lá no NASP, porque ele estava falando, pois eu a conheci um dia e tal, a gente foi namorar, a gente foi lá no restaurante, aí eu tirei um porquinho. Aí tinha um porco lá na mesa, né? E ia ficando engraçado, porque eles ficavam desesperados, alguns eram mais desinibidos para contar, outros ficavam olhando para a caixa o que eu ia... E no final, que eu fui votar qual foi a melhor história, eu falei assim,
eu vou mudar de ideia aqui, cada um vai ganhar um prêmio. Eu dei para cada um. E falei com eles, sabe, vocês ficaram preocupados com o que eu ia tirar da caixa, porque vocês não tinham controle sobre o que iria sair dali. Assim é a vida de vocês. Tem um monte de coisas que você não tem o controle sobre elas. Você não tem controle sobre o pai e a mãe que você teve. Você não tem controle sobre o tipo de criação que você teve. Você não teve controle sobre o tipo do seu rosto. Você não teve controle sobre o tipo de doença que você adquiriu. Você não tem o controle sobre as coisas que vão acontecendo no dia a dia. Mas você tem o controle sobre o tipo de história que você vai contar a partir das coisas que surgem na sua frente. O que eu tirava da caixa não estava no controle deles. Mas o rumo que eles iam dar pela história, a partir do que eu tirava da caixa, isso estava no controle deles. Então, você não tem controle de muita coisa, mas você tem o controle da biografia que você vai escrever. Você está em crise espiritual? Você está em boa companhia? Porque os heróis e heroínas da Bíblia tiveram muitos momentos de altos e baixos. Imagine um homem que num dia estava com uma força tão grande de Deus que sobe no Monte Carmelo. Eu nunca consegui tanto poder espiritual assim. De subir no Monte Carmelo, desafiando 400 profetas de Baal e orando a Deus para que caia fogo sobre o sacrifício, e Deus atende. Gente, isso é poder do Espírito. Um homem que ainda fala o seguinte, coloquem água aqui, olha, pode encharcar de água. Isso é fé. E poucos dias depois, esse mesmo homem foge desesperado com medo de uma mulher e ainda adquire uma depressão monta que ele deita debaixo de uma árvore e não quer comer, só quer dormir e deseja a morte. Então você está num download aí da sua montanha-russa, você está em boa companhia. Elias também esteve assim. Tá certo? Você não está entendendo por que todo mundo está contra com você, você está em boa companhia. José do Egito fazia de tudo para ser amado e era o mais rejeitado dos irmãos. Todo mundo era contra ele. Tudo por causa de uma túnica. E quando ele vai para a casa de Faraó, para a casa de Potifar, que ele pensa que a vida dele está melhorando, de novo por causa de uma túnica, ele vai parar na cadeia. José do Egito. E o próprio Jesus. Jesus também teve uma crise espiritual. Quando na cruz, ele humanamente falando, sem entender o que estava acontecendo, disse, Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Por que eu fiz? Mas nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então mesmo que você não tiver a resposta, mesmo que você não tiver o consolo, fale como Jesus, nas tuas mãos entregue o meu espírito. Deus não vai aprontar com você no final. Acredite nisso. Você não tem controle do que sairá da caixa, mas tem o controle do tipo de biografia que você pode construir a partir daquelas coisas ali. É o que eu tenho feito na minha vida. Que Deus abençoe a todos.